Olá, vamos conversar um pouco. Evidente que a conversa será num nível diferente. Eu falando daqui, você ruminando, pensando aí do outro lado, e entre nós, o Espírito Santo fazendo muito bem o trabalho dele. Eu vou falar a respeito do que aconteceu com você. E não foi a última vez que aconteceu. Vai continuar acontecendo. Sobre a segunda chance. Alguns já tiveram a terceira, quarta, quinta. Outros são incontáveis as chances que teve e continuarão a ter muitas outras. O profeta Miqueias, no capítulo 7 do seu livro, verso de número 18, tem um relato muito bonito. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Deus não tem prazer em ficar irado o tempo todo. Não é da natureza dele, ele não existe para isto. Por isso que você está vivo, por isso que você está bem. Independente das dificuldades que você esteja passando por diversos motivos, mas o fato da sua existência é que Deus tem te perdoado muito, tem te dado chances que não merecia, você não merecia, você sabe muito bem disso. Mas são as chances de Deus que o fez você estar aí. Eu vou colocar na descrição para que vocês assistam. Quem puder assistir o filme todo, assista. É um filme fascinante. E quem não puder assistir, eu vou colocar aí a descrição de dois momentos importantes do filme. Embora todo o filme ele é bastante edificante, porém os dois momentos são muito bons. É um filme, ele é de 85, foi lançado em 85. Chama-se A Cor Púrpura, um filme fascinante que conta a história de uma moça. Ela foi jogada para fora de casa pelo seu pai, por diversos motivos. Ela foi abusada, ela foi maltratada, até que em um determinado momento o pai a joga ela para fora de casa, literalmente joga, pega ela pelos braços e joga ela para fora de casa. Ela é uma mulher afro-americana e que vivia no sul dos Estados Unidos, num lugarzinho até pequeno ali com a sua família. E ela vai embora e passado um bom tempo, estou resumindo o filme, até porque é para você assistir o filme, é evidente, senão eu estaria aqui contando o filme. E ela sofreu abuso na sua infância. Bom, e quando ela já estava fora de casa, ela estava com uma equipe dela tocando em um barzinho, que ela estava longe, né, de casa, de tudo. E naquele momento em que ela estava tocando ali, naquele ambiente, com o seu grupo de músicos,
ela ouve que, e próximo de onde ela estava, era uma congregação, ela ouve um hino tocando lá na igreja. E o hino dizia assim: Deus tem algo para lhe dizer. E ela, ouvindo aquele hino, ela pega toda a sua equipe e sai pela rua para ir até aquela igreja ouvir aquele hino. Ou melhor, pelo fato de ter ouvido o hino. Entretanto, quando ela entra na igreja, quem é que está pastoreando? O pai dela. E ele iria exatamente naquele dia pregar o sermão do filho pródigo. É uma cena linda, está embaixo para vocês assistirem, assistam o filme também, que ele é muito importante. E quando ela entra na igreja, cantando, ela é interrompido o culto, porque ela entra com uma equipe de pessoas ali cantando, e ela entra cantando, com a sua banda ali pela marcha, né, marchando ali no corredor da igreja. E uma das frases mais fascinantes é quando ela, ao cantar, a igreja começa a ficar observando isso, um povo estranho entrando na igreja e cantando, e ao término do louvor, que ela canta ali com a sua equipe, ela abraça o pai dela, que estava envergonhado de ver a sua filha entrando naquelas condições, numa igreja evangélica, e cantando um hino cristão. Ela abraça o pai dela e diz assim: veja, papai, até nós, pecadores, temos alma. O culto está acontecendo, ela entra, cantando, a igreja para. O pai dela fica assustado, tipo assim, o que essa menina está fazendo aqui? E quando ela começa a cantar hinos de louvores a Deus, ela saiu do outro lado da rua, de um bar, e ao término do louvor que ela oferece para a igreja com a sua banda no corredor da igreja, ela abraça o pai e diz: até nós, papai, que somos pecadores, temos alma. É a segunda chance. As pessoas que hoje você vê de um jeito, amanhã pode lhe surpreender muito, como é o seu caso. Você é uma surpresa para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Por que você é uma surpresa? Você é uma surpresa por causa do amor de Deus, a misericórdia de Deus que te alcançou. Nós vivemos bem não é porque vivemos, nós estamos bem porque vivemos a cada momento uma segunda chance que Deus nos dá. Nós não vivemos bem porque vivemos, nós vivemos bem porque a cada momento Deus nos dá sempre uma segunda chance. Nós falhamos muito, nós erramos muito, e por isso que estamos bem, porque Deus nos ama muito. A ira de Deus não permanece para sempre. E aí vai essa pergunta: por quê? E qual a sua dificuldade de perdoar também o outro? Por que carregar tanta raiva? Por que carregar tanto ódio? Por que carregar tanta amargura? Por que carregar tanta indiferença? Por que estar no pedestal tão alto, onde na verdade nós deveríamos estar no chão? Nós não tínhamos direito a pódio nenhum. Nós somos miseravelmente dos miseráveis, mas o amor de Deus nos fez alcançarmos algumas coisas, e o mais privilegiado que nós temos não é o que alcançamos, é o que somos exatamente. Somos filhos de Deus por causa da sua misericórdia, que não permanece por muito tempo. É Deus quem perdoa, é Deus quem ama, é Deus quem nos guarda. E temos na Bíblia alguns exemplos da segunda chance. Eu poderia começar aqui citando você. Eu poderia citar você. É que eu não sei o seu nome, nem a sua história, mas eu poderia citar você como alguém que está aí por causa da segunda chance. Hoje você está um pouco melhor, ou está até muito bem, ou está até melhor do que devia, por causa de uma segunda chance. Cada um se conhece a si mesmo, e Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos.
Nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, aquele Pedro, que por pouco, mas gente, foi por pouco que Pedro não perde tudo na vida. Em uma ocasião, Pedro estava se achando. Pedro estava se achando. E se aproxima de Jesus e diz o seguinte: quantas vezes devo ou se deve pecar contra o meu irmão que pecou contra mim? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. Então Pedro se aproximou e disse-lhe: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu perdoo? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Algumas pessoas estão igual a Pedro, se achando, peraí, porque devo perdoar alguém que pecou, alguém que falhou. E aí se aproximou de Jesus, Pedro disse: quantas vezes devo perdoar esta pessoa? Na verdade, ele não estava perguntando quantas vezes deveria perdoar, ele estava perguntando o seguinte: se deveria perdoar. Há um jogo de palavras aí. E Jesus disse: bom, já que você está falando de números, mas eu sei, na verdade, que você está falando do ato em si, se perdoar ou não, então não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Porque Pedro estava se achando, Pedro era o cara, como muitos que estão me assistindo, que se acham porque estão bem, estão melhor, e na verdade você está bem, porque alguém deve ter sofrido por causa, talvez até de uma infidelidade sua, até por causa de um sofrimento que você causou para alguém, e na verdade a misericórdia de Deus te salvou disso e fez você estar onde você está. Então por que que você não pode perdoar? Por que que você não pode amar? Passa-se o tempo. Passa-se o tempo. Aquele Pedro que achava difícil perdoar alguém. Aí você vai lá para o outro evangelho, o evangelho de Marcos, capítulo 14. Pedro nega logo quem? Quem? Pedro peca contra quem? Negou Jesus, irmãos, o bambambam, o Pedrão, o cara, cometeu o maior pecado da história. Ele negou Jesus. 1, 2, 3 vezes. É para fazer conta? Se ao pecar é 70 vezes 7, então você pega pecar 3 vezes simultaneamente. Aí não quer nem fazer conta. Sabe o que aconteceu quando Pedro pecou, negando a Jesus? No Evangelho de Marcos, capítulo 14, está escrito: e Pedro se lembrou, e desabou e chorou. Ele desabou a chorar porque ele cometeu uma barbaridade, ele negou Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, fitando os olhos em Pedro, Pedro chorou amargamente. E passado algumas horas depois, Jesus leva Pedro a mais uma chance. Ide a Pedro e aos discípulos que eu ressuscitei. Aquele Pedro que estava questionando se deveria perdoar alguém lá atrás, agora teve que experimentar o que é ser perdoado. Ele teve que padecer, sofrer, passar vergonha, humilhação diante do próprio Jesus para entender: você não é nada, você também erra. Lembre dos seus fracassos. Lembrem? Aqueles fracassos que ninguém viu, ninguém ficou sabendo. Lembra deles? Sabe por que você está hoje bem? Porque Deus te deu uma segunda chance. Porque Deus pegou esses pecados, esses erros, essas falhas e jogou nas profundezas do mar.
então não tem por que você ter um coração tão duro de não amar e perdoar pessoas. Para que isso? Não seja como Pedro. Querer fazer conta e achar difícil perdoar as pessoas porque você está bem. Porque amanhã poderá ser o seu dia. A vida é uma roda. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Isso não precisa explicar porque você já sabe. Nós temos o caso do profeta Jonas, que achou difícil perdoar os ninivitas. E o não perdoar os ninivitas, quem foi que mais sofreu? Olha o perigo de não perdoarmos as pessoas. Pedro carregou tanta raiva dos ninivitas que só foi perdendo, se prejudicando, se afundando. E para piorar, as pessoas que estavam em volta dele, como foi o caso do navio, todas tomaram prejuízo. Deixa eu explicar um negócio para você. Quando uma pessoa é mal, não perdoa, não dá segunda chance para o outro, tanto emocionalmente e materialmente, as pessoas que estão em volta desta pessoa sofrem junto. Sofrem junto. Todos sofrendo naquele navio. Por causa de quem? De Jonas, que carregava uma raiva, um ódio dos ninivitas. Muito cuidado para não se parecer mais com o diabo do que com Jesus. Um outro exemplo. Evangelho de Lucas, a parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que quando o filho voltou, teve a segunda chance. Teve aquela chance de voltar para casa, ficar com o pai o recebeu com festa, com roupa nova. A Bíblia diz, está escrito, verso 28 do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Ele, porém, se indignou e não queria entrar. Saiu, pois o pai lhe rogava. O filho que estava na casa, ele não quis entrar, ele se recusou a entrar, porque o irmão havia voltado para casa e tinha recebido com festa. Bom, deixa eu preparar o seu coração, preparar a sua vida, porque quando você perdoar alguém, quando você se aproximar de alguém, quando você amar alguém, já esteja pronto, porque você vai ganhar alguns inimigos que não vai entender por que você está perdoando essa pessoa, ok? Já estou lhe preparando para você não sofrer. Eu quero dizer que isso será inevitável. Algumas pessoas não vão querer entender nem aceitar por que você, além de reatar novamente as suas relações com essa pessoa, você perdoar essa pessoa, ainda fazer festa. A vida é assim. Nós não temos tudo, infelizmente. Ou, felizmente, depende de como você aceita esta informação. Nós não temos tudo. Ele se recusou. Por que ele se recusou? Porque, na verdade, o irmão que saiu e voltou, ele cometeu um erro. Mas ele não tinha o erro de Provérbios, capítulo 13, verso 10, que diz que o orgulho gera contenda. Tanto que ele saiu e pediu somente o que é dele. Já o que estava dentro de casa tinha dentro dele um orgulho, uma vaidade. Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Gente, deixa eu explicar para vocês. Cara, o negócio é assustador. Tem pessoas que têm um coração muito mau. E o que identifica uma pessoa que tem um coração mau é quando ela carrega raiva, ódio pelo outro que lhe causou mal. Deixa eu dizer um negócio para você. Você pode até não ter mais animosidade, relacionamento com alguém que te fez sofrer. Isso é normal, faz parte, não tem problema. Mas para o seu bem, não para o bem da outra pessoa,
É bom que você seja curado de não carregar tanta raiva de alguém que nem perto de você está mais. Por que tanta raiva de alguém que nem perto de você está mais? A Bíblia diz, Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 12. Não são os doentes que precisam de médico, mas, ou melhor, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Mateus 9, 12. E o Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, está escrito que ele veio para buscar aqueles que haviam se perdido. Para o seu bem. É bom você não carregar esse ódio. Sabe por quê? Também, já falei muita coisa, porque daqui a pouco as pessoas que estão perto de você vão começar a questionar a sua estrutura. Até quem gosta de você vai ficar assim meio indiferente. Pera, essa pessoa, ela é mal. Ela tem um coração muito ruim, não perdoa, não ama. Dá para perceber que o prejuízo fica para você? Libera o perdão, ama. Para que você vai ganhar o que com isso? Agora, vai ganhar muito. E quem primeiro vai ganhar será você de dar sempre uma segunda chance para alguém do que carregar uma raiva a vida toda. Guarda esse segredo aí. Guarda bem no coração. Guarda bem bacana. O profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, lá tem uma profecia linda, de que aquele que haveria de nascer, o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. Está registrado, Isaías 7,14. Profecia que aquele que haveria de nascer será chamado Emanuel, Deus conosco. Por que em momento algum na vida de Jesus ele diz, eu sou o Emanuel? Ele foi chamado de Jesus, o nome dele, ou melhor, o nome dele é Jesus. Algumas vezes o Cristo. Mas você percebeu que em momento algum Jesus disse, gente, o meu nome na verdade, na essência é Emanuel. Sabe por que ele não disse isso? Porque a palavra Emanuel é Deus conosco. Uma pessoa que perdoa, que ama, que não carrega ira, é uma pessoa humilde. Humilde é quando a pessoa sabe quem ela é, mas não precisa dizer. Humildade é uma pessoa que sabe quem é, mas não precisa dizer. Sabe por quê? E adiantar, Jesus falou, olha gente, vocês estão errados, meu nome não é Jesus, não. Jesus é o nome que deram aí por causa da questão de pai, mãe, de cartório. Olha, e Cristo é porque tal, eu tenho uns negócios aí de Deus e tal. Mas na verdade vocês não entendem, o meu nome é um nome profético. Olha, o profeta Isaías já havia profetizado que o meu nome é Emanuel, só que ele ia causar problema, porque a palavra Emanuel significa Deus conosco. Seja humilde, não fica expressando o que você é, porque você assusta também. Mas expresse o Emanuel, o Deus conosco que está dentro de você, através da bondade. Jesus disse, sede meus imitadores. Ajuda um, socorre outro, perdoa, torna a perdoar, libera. Para que carregar tanta ira, tanta raiva, tanto ódio? Para que carregar tanta raiva, tanto ódio? Em momento algum, Jesus disse, o meu nome não é Jesus, o meu nome não é Cristo, o meu nome é Emanuel. Que o seu nome seja conhecido pelos seus atos. Pelos seus atos.
Quando, depois daquela destruição toda lá de Gênesis, que Deus ficou com raiva do homem, aquela coisa toda, e destruiu a terra. Vê se Deus tem um coração bom ou não. Vê se Deus é bom ou não é. Sabe o que foi que ele fez quando ele restaurou tudo? Novamente, a segunda chance, ele mandou um arco-íris, mostrando que mesmo chateado que ele ficou por um tempo, mas ele estava fazendo, dizendo, olha, a minha aliança com vocês permanece. Sabe o que significa o arco-íris? Eu não carrego raiva, não. Carrego raiva, não. Mas tem gente que é tão ruim que não perde uma chance de arrumar uma confusão. Não perde uma chance de perder uma oportunidade. É sério. Tem gente que não perde a chance de perder uma oportunidade. Está sempre caçando o que fazer. Sempre caçando uma oportunidade de arrumar problema, de mostrar que é ruim, mostrar que é forte. Não perde a chance. Só que tem outras pessoas que, como você, espero que seja você, que não perde a chance de mostrar que você é um Emanuel. Não perde a chance de mostrar que você não carrega raiva. Você até ira, mas não peca. Não perde a chance de sempre acenar para alguém que te fez tanta raiva. Não perde a chance de ser verdadeiro e dizer, fica tranquilo, vai cuidar da sua vida, está em paz. Não perde a chance de até ajudar quem te fez sofrer. Sede meus imitadores. Essa é uma ordem bíblica. Se você não fizer isso, é possível que você não tenha outra chance na vida. Porque você vai continuar errando. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tenha um coração bom. Assista este filme que eu estou indicando aí, que eu já falei, e no mínimo esses 2 episódios citados aí embaixo. Muito obrigado. Porque todos nós tivemos a mesma chance da parte de Deus. Por isso que podemos dizer, com muita humildade e com muita precisão e com muita verdade, até aqui nos ajudou foi o Senhor. Até aqui, quem nos ajudou foi o Senhor. Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima.